Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Alex Mambula, do amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. E mais uma vez nessa sequência de vídeos escabrosos, a respeito agora do que todo mundo está falando, o caso da menina Sofia, que o próprio tio, não era bem tio, né, mas tinha aquela consideração, acho que ele deveria ter, veio e matou a menina. No vídeo que eu fiz anterior, bem anterior, que eu falei a respeito foi da mãe que matou a menina envenenada e depois botou no congelador. Eu sempre explico isso, eu falo que no Brasil o crime vira moda. Eu falava isso desde quando eu comecei a participar das comunidades do Orkut, lá para 2008 mais ou menos, 2007, 2008. Mas eu acredito que a primeira vez que eu falei essa frase foi em 2008. Se o Orkut existisse ainda, eu teria como copiar essas imagens, botar aqui, colar e dizer, ó, a prova que eu que criei essa frase. E todo mundo debatia, eu falava um pouco de coisa, da criminalidade, o que fazer, como as leis, naquela época, a mesma coisa de hoje. As leis não funcionavam. A lei do Brasil é como... O pessoal fala, deve ser pior do que um computador paraguaio, porque acho que alguma coisa o computador paraguaio serve. E eu falava isso porque tinha uma sequência, uma gama de crimes. Quando uma pessoa cometia, o outro cometia igual. E eu falei isso naquele vídeo, quando eu estava falando sobre isso. Aí 2 dias depois também, ou uns 3 dias depois, passa o caso do pai que envenena o filho de 4 anos. E o menino foi enterrado no dia do aniversário dele. Aí mais uma vez esse negócio de veneno, ou seja, primeiro foi o caso da mulher, agora foi o homem. E é claro que agora tem o caso desse homem aí, desse tio, mas e curioso que há um ano atrás uma outra menina também morreu também, em decorrência por causa do tio, também se chamava Sofia. É uma coincidência terrível, lógico. Mas o fato é que enquanto a justiça não for firme nesse país, o crime vai prevalecer tendo continuidade. Nos Estados Unidos, que o crime é punido severamente pela lei, tem os imitadores do crime, porque os caras imitam, acham bonitos, são tão doentes quanto aqueles psicopatas na qual eles querem imitar, por isso que falam são imitador. Só que no Brasil não é nem por isso, porque alguém acha que aquele criminoso é o herói dele, é porque está imitando o psicopata. No Brasil, o crime são copiados e são feitos idênticos, porque a pessoa sabe que aquela outra pessoa não recebeu uma pena devida que na qual deveria ter. E esse caso desse homem aí, ora dizem que é Zé, ora dizem que é Dilson, que na verdade não é tio, era irmão da madrasta da menina. Ou seja, é mais um caso que daqui a meses depois vamos saber do igual. E é claro que, como toda a revolta dos repórteres da Record falando, é um caso que não deveria ter progressão de pena. No título desse vídeo está marcha sobre marcha e o Brasil marchando para onde. Mas vocês vão entender exatamente por que desse título. Aí nós temos a questão que o país está realmente fora dos trilhos. Outro crime desse tipo, dessa barbaridade vai ocorrer. Aí fico vendo o apelo dos repórteres falando sobre a respeito do tráfico. Onde tem o tráfico podia fazer. Mas aí a gente olha uma coisa, a que ponto que chegamos, temos que fazer aliança com o inimigo para querer justiça.
Porque eu fico imaginando bem, se qualquer traficante tem um pingo de cérebro, lógico, eles estão às vezes na vida do crime, eles não raciocinam, mas vamos botar que o cara raciocina um pouquinho. Ele vai dizer assim, vem cá, esses caras o ano todo nos esculacham, nos esculhambam, ficam nos filmando, manda a polícia vir prender, invadir aqui, coisas tal, escambau, que não tolera bandido. E agora, no caso desse, quer que a gente faça justiça? Nas palavras, estou sendo bem educado, ele podia dizer, vai se ferrar então. Porque parece que agora quer se aproveitar. É lógico que o traficante, quando faz a justiça, ele não faz porque ele, na hora ali, o coração dele é cheio de bondade, ele está se preocupando, mas é porque, só para poder mostrar um certo poderio, ou também para poder evitar a polícia entrar. E é claro que, eu sempre digo, nós temos que contar com a lei. Eu fico vendo bem isso, como que parece essas coisas, parece coisa de político nesse momento. Então, quando acha que eles têm que fazer alguma coisa que a justiça não faz, contar com eles, não parece idêntico quando uns políticos fazem conchaves com outra liderança, que muitas vezes tem propostas erradas, contrárias ao que eles pensam, para poder conseguir alguma coisa, um voto no Congresso? É praticamente isso. Então, como que também os repórteres teriam uma certa dignidade de falar, o cara é de um partido de esquerda, que se aliou com o direito, ou vice-versa, sabendo que aquele cara é corrupto, que agora estão ali? Não teria sentido também a própria população criticar, porque a própria população também ocorreria da mesma forma. Entende o círculo vicioso que nos prende? Parece que somos acostumados e doutrinados a entender que em algum momento da nossa vida temos que fazer aliança com o mal. Se bem que eu acredito que em alguns momentos você tem que buscar ajuda de uma pessoa que você não goste, mas não que aquela pessoa seja mal em si. Eu lembro quando eu via os desenhos animados nos anos 80, anos 70, os desenhos de super-heróis, principalmente, vez ou outra tinha um episódio que o herói tinha que unir forças com o vilão para poder derrotar o inimigo maior quando surgia. Isso acontecia em Super Amigos, quando uma parte dos Super Amigos e da Legião do Mal foi capturada por Bartu, que era um mago mais poderoso, talvez até mais poderoso até que os mestres dos magos. Depois eles foram lá, se uniram para poder derrotar aquele mago e depois terminaram suas desavenças. Aí lembro também do caso do He-Man, Semente do Mal, quando o esqueleto queria um acordo com o He-Man para poder estar no ataque da igreja, para poder ajudar para derrotar a Semente do Mal, que era um vilão meio poderoso. E nota que foi o He-Man que foi pedir ajuda ao esqueleto. E naquele episódio, uma coisa que eu achei interessante é que o mundo desabando, desmoronando, tudo caindo, as plantas dominando, né? O caos, o esqueleto querendo fazer o jogo da espera para poder querer um acordo. E aquilo ali me veio a ideia, poxa, caramba, o esqueleto ele foi um verdadeiro político brasileiro, cara. Foi a coisa mais política que eu já vi na vida. Sendo que no episódio, lógico, ele cede primeiro, né? Mas na vida real, o cara deixa as coisas chegar ao final, ao ápice, para poder criar um acordo. E parece que naquela época a gente era criança, a gente assimilava, a gente aceitava bem isso. Parece que as crianças antigamente eram mais inteligentes que as de hoje. E 20, 25 anos depois, a gente percebe que a mensagem daquele desenho era uma mensagem tão para a vida real, quer seja até dos Transformers também, quando Optimus teve que se unir com o Megatron, até mesmo um comando de ação tiveram que se unir com o Cobra para poder vencer um terrorista ainda maior. O único que não vi foi o Rambo com o Horror. Mas a gente vê que nesses desenhos todos há uma ideia de que a vida real é assim mesmo. Às vezes as lideranças políticas que você defende vai se unir forças com uma liderança que você vai dizer, não, eu sou contra, e assim ou o país não vai sair de uma mesmice. Só que a gente repugna isso. Quem é honesto não tem que estar junto com o desonesto. Mas aí, ao ver que tudo isso é repugnante, você vê que os repórteres
Eu não vou dizer que de forma, vamos dizer assim, não ia falar forma, palavra enrostida, eu ia falar outra palavra, de forma, me fugiu a palavra agora, mas é de uma forma meio que, em outras palavras, como dizer assim, mal colocando, eles querem agir como políticos, como que sabe que a nossa justiça não pode fazer nada, e talvez, quem sabe, dá um alertazinho, uma facção tal, B, ou C ou D, para fazer alguma coisa qual domina aquela área. O que eu abomino completamente isso. Não que eu estou aqui defendendo o criminoso. O criminoso tem que pagar. Uma coisa também que eu não vou poder concordar com o repórter, embora eu sei que muita gente discordar de mim, falando que ele é um degenerado, nunca mais vai ter lugar na sociedade. Lógico, diante da lei do homem, sim. Diante do olhar do homem. Mas só realmente se ele aceitar Jesus. Se eu concordar com o repórter, eu posso queimar minha Bíblia e jogar fora, que quer dizer então que eu não estou mais crendo que Jesus pode recuperar uma pessoa. Mas é lógico que isso aqui vai ficar a par de qualquer um, que pode até dizer, não, eu não acredito que Jesus recupere uma pessoa dessa, outros vão dizer Jesus pode recuperar, mas aí de cada um. Eu, por mais difícil que seja, eu tenho que crer que Jesus pode recuperar esse homem. Isso não significa que eu vou dizer, vou orar para Jesus te libertar dessa pena. Não, eu sempre já expliquei em outros vídeos. Jesus pode libertar a pessoa do pecado, mas a pena ele terá que cumprir, como fez o contraventor da cruz. Foi salvo, mas tem que cumprir aqui. Então, para poder não resgatar novamente o assunto que eu já trouxe, a verdade nesse ponto é que o país, nós, a população, vive realmente da forma como os políticos que elegemos. Podemos criticá-los e falar sobre a forma como eles fazem os seus trâmites, como a hora na campanha aqui está falando mal, daqui a pouco fez conchavo, está lá junto. Mas infelizmente é essa a vida real mesmo. E parece que os desenhos animados antigos mostravam aquela imagem para a criança para falar, o mundo é assim. Não existe o bem absoluto, lógico, o bem absoluto é Deus, que eu quero referir aqui. Mas quer dizer, entre o ser humano, não existe o bem absoluto, o homem absoluto, que vai conseguir resolver sem uma hora ou outra conseguir ajuda de quem está errado. É horrível isso, né? Embora na mensagem tenta dizer que nós temos que aprender a cooperar com pessoas que muitas vezes não nos entendemos, como no final Sheila tenta dar essa ideia do desenho do He-Man, mas na verdade, se a gente olhar abrangentemente, não é isso. Não é um vizinho que você não gosta, que você vai pedir ajuda para poder ir botar o orgulho de lado e você reconhecer, não sou ninguém, a gente não pode ter inimizade se precisar de outra pessoa. Porque mesmo você tem inimizade com uma pessoa, aquela pessoa não significa que ela seja do mal. Mas a realidade do filme é mostrar que, infelizmente, esse mundo somos obrigados a ter que ter aliança com quem não presta. É uma mensagem bem profunda, mas é verdade. É onde entra agora a parte de marcha sobre marcha. Ontem foi o dia da... Foi ontem, né, dia da marcha para Jesus. E ao mesmo tempo teve a marcha LGBT, né, a marcha gay, que já tem há anos. Eu tenho minha opinião a respeito sobre isso, estava até falando com um amigo meu do trabalho, ele também é da igreja. Como eu sempre tento colocar aqui, eu não estou querendo ser legalista, não estou querendo ser mais cristão do que ninguém. Mas eu não vejo, assim, uma abrangência muito grande nessa marcha. Porque eu sei que isso tudo foi feito mais com o embuste de ser uma competição e combater a outra marcha gay. Que também é um movimento político. Que ali não vai estar vendo direitos civis, direitos constitucionais de gay, lésbica nenhum. Assim como eu acredito que não está agregando nada no reino dos céus, aquela marcha. Então ninguém fala assim, mas irmão, é para evangelizar e nós temos o ano todo para evangelizar.
É o mesmo que dizer que o carnaval é uma manifestação para nossos direitos civis, para nossos direitos constitucionais, e não tem nada a ver. É só festa, é só carnalidade. E a outra marcha é simplesmente um carnaval fora de época, que muitas vezes os cristãos quiseram criar uma marcha para poder ir de contra, ou seja, se algo como dizer assim, antagônico àquilo, um paradoxo entre um ou outro. E o que não significa absolutamente nada. O tempo que se resolve isso, as igrejas podiam estar se unindo. E quando eu digo igrejas, denominações diferentes, lógico, no sentido de querer evangelizar, de pregar mais, porque o Brasil está marchando para o abismo. Isso é mais antigo que a gente vê em qualquer tirinha antigamente, naquelas tirinhas do Jornal do Brasil, Jornal Globo. E é isso que o país está indo com a população em si. É rico, é pobre. E, como eu sempre digo, foi-se o tempo que se falava que só rico fica fora da cadeia, agora abrangeu para pobre também. Não é a preocupação que um camarada dele só fique só 3 anos ou 5 anos, um cara que fez isso. Tanto esse que matou a sobrinha, tanto o pai que matou o filho de 4 anos envenenado, quanto a mãe que matou a filha de 10 meses envenenada. Se não contarmos com a justiça atrás das grades, que em um mês possa botar esses 3 na vala, nós vamos ficar com aquele senso que a nossa justiça não cumpriu o dever. Por quê? Porque um homem desse devia pegar pena perpétua. E talvez daqui a 5 anos está na rua, sou um homem livre. 5 anos, enquanto nós vemos que em outros países, um garoto de 14, 13 anos pode pegar pena perpétua até pena de morte. Não com 14 anos, com 13, evidentemente, mas até pegar os 18 anos para ser condenado. Eu lembro que eu era criança, meu pai me contava uma história de um homem lá em Niterói, que ele foi querer entrar no circo, aí não deixaram ele entrar, não tinha dinheiro, ele não quis entrar, passar por debaixo da lona e expulsaram ele. Aí o cara foi de raiva, foi lá, tacou fogo na lona e matou todo mundo. Eu acho que isso foi em 1960 ou 59, um pouco antes disso, né? Meu pai disse que ele era novo, né? E queimou, matou tanta gente que Niterói teve que pegar outros terrenos para enterrar, porque não tinha como enterrar tanta gente no cemitério. Pois bem, o cara foi capturado, meu pai me disse que o homem pegou 20 anos de prisão. Numa época que 20 anos de prisão era muito, porque as pessoas viviam menos, 60 anos o cara estava morto, essas coisas todas. Coisa que eu sempre já falei, sempre costumo falar, né? Hoje em dia, 60, 80 anos, só 70 anos está novo ainda, 80 começa a ficar velhinho. Então, houve uma época que 20 anos de prisão era muita coisa. Só que até para aquela população daquela época, isso não foi muito tempo, tanta gente o cara matou. O cara devia ter pego uma pena perpétua. Pois bem, moral da história, o homem pegou 20 anos, cumpriu, meu pai contando, e quando o cara saiu, está na casa dele, cercaram a casa dele e mataram o homem. Eu não lembro como mataram, se mataram a paulada, espancaram, tiro, se tacaram fogo nele. Agora, meu pai falou que mataram o homem porque juraram ele de morte, pelas tantas pessoas que ele morreu. Porque no senso de justiça daquelas pessoas, não foi feita justiça. 20 anos para um cara que matou um circo cheio de pessoas inteirinhas, é uma afronta, é uma palhaçada. E naquela época, onde a justiça era um pouquinho mais firme. Antes do nosso 1988, a nova Constituição, que tudo virou mamão com açúcar. Se comparado que nessa época, que meu pai citou, o Febrônio ainda estava preso ainda. Foi o último cara no Brasil a ter pego pena perpétua que morreu na cadeia em 84. E depois disso ninguém mais quis fazer. O Febrônio era um psicopata. Cara inteligente, porém psicopata. E eu pergunto por que ele também não aplicou o mesmo para esse homem, que ainda podia ter feito isso. Podia ter dado pena perpétua. Aí vemos agora os vários parâmetros que eu quero botar nesse vídeo.
o nosso país desmoronando, o mundo acabando literalmente, e nós cristãos preocupados em querer competir marcha contra marcha, na qual tudo não passa de um movimento político também. Porque podemos questionar que aquilo ali foi feito com dinheiro da prefeitura, do outro daquilo ali, mas quem é incrédulo, quem não é cristão, também vai estar questionando a mesma coisa. Essas marchas aí, esses eventos aí, também tem o dinheiro da prefeitura, dos cofres públicos, tem políticos envolvidos, tem um político que fica aí, caramba, mas se eu não for na marcha gay, como é, como eu vou ganhar o eleitorado? Enquanto que Lula, rapidinho, falou que ele não ia participar da marcha para Jesus e deixou quanto, pronto, não está nem preocupado com o eleitorado cristão. É isso aí. Ao menos foi mais sincero do que muitos que vão estar lá e depois vão estar lá. Não porque eu tenho que agradar os dois lados. Só que o lado que está de um lado quer combater o outro lado. Mas a verdade, eu não ligo, não ligo a mínima para a marcha gay. Se eu morasse perto de um lugar de passo, eu não queria ver. Nem levantar para ver nenhum barulho nem nada. Como também eu acredito que não participaria da marcha para Jesus. Mas eu participaria de um movimento de evangelização, realmente, não importa a data. Se alguém falar assim, todas as igrejas vão unir, Batista, Assembleia, Presbiteriana, Metodista, Congregacional, Deus Amor, Casa da Bênção, qualquer outro que eu esqueci o nome, Assembleia, vamos unir, vamos sair no evangelismo, vamos nós mesmos vamos alugar um estádio de futebol, poder fazer aqui. Aí eu acharia uma outra coisa bem diferente. Igual já fizeram muitas vezes no passado, quando alugava o Maracanã, ou o Maracanãzinho. Uma vez, onde eu morei lá em Saquarema, alugado o estádio de Barreira, tem então Barreira, hoje Boa Vista. Acho que foram 2 ou 3 igrejas diferentes, não lembro bem. Então isso aí é uma coisa bem diferente, no intuito de evangelizar, no intuito de querer estar afrontando por dizer que está com uma verdade ali. Enquanto se preocupam com isso, esquece de orar por esse país que está realmente afundando em violência demasiado. E mais uma vez eu repito que eu já falo há uns 16 anos atrás. Por falta da nossa justiça, infelizmente, no Brasil, o crime vira moda. O crime vira uma cópia descarada. Quando teve a onda do sequestro, do cara sequestrar a namorada, ficar preso em apartamento, depois outros vão fazer depois disso, a mesma coisa. E o primeiro que ficou vários dias, e que não resgataram a menina, depois matou a menina, depois o cara foi preso, estava com depressão, queria um psicólogo dentro da cadeia, pelo amor de Deus. E é isso aí. Queria, depois estava com depressão, estava querendo fazer greve de fome. Aí às vezes a pessoa vai dizer, poxa, você não parece cristão. Não, eu sou cristão sim. Mas uma coisa é nós falarmos de Jesus e também sermos favoráveis à justiça. Porque a Bíblia fala para a gente não se conformar com as coisas de justiça desse mundo. Então é uma coisa que realmente que não me conformo. Não vou dizer coitadinho do rapaz, não entendam mal quando eu digo que a pessoa tem chance de Jesus perdoar se a pessoa querer do fundo do coração, por eu estar passando a mão na cabeça. São coisas completamente diferentes. E a questão é isso aí. O cristão quer fazer algo diferente para Deus, temos que procurar alcançar mais as pessoas tão endemoniadas desse país. Porque essas marchas com o movimento político para Jesus, isso está parecendo até aqueles túmulos adornados, que as pessoas adornavam e falavam, os túmulos dos nossos profetas. E para Jesus aquilo ali não significava nada, porque era mais uma questão de demagogia. Tá bom? Estou ficando aqui para não ficar muito extenso. Um beijo carinhoso a todos, com Deus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, comentar principalmente. Se vocês são contra a minha opinião, pode comentar, que não tem aquela coisa de que eu vou apagar o comentário, excluir. Ninguém tem que concordar comigo. Mas eu prefiro ouvir a opinião de vocês, ou seja, ler a opinião de vocês e saber. Então podem comentar à vontade e ajudem
a compartilhar esse canal, tá bom? Mais uma vez, um beijo a todos, fique com Deus, um ótimo sábado e até o próximo vídeo.